Meus irmãos, o subtema deste tema principal que nós abordamos aqui, amadurecendo a fé, hoje será divisões na Igreja de Deus. Nós vamos abrir a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao versículo 17. Nós vamos deixar aberto as nossas Bíblias, porque nós vamos ler e depois vamos acompanhar os versos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao verso 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao 17. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Uma das palavras, irmãos, que nós gostaríamos de deixar aqui registrado, ainda no início dessa exposição, é a palavra chamado, ainda voltando aos versos anteriores. Muito utilizada essa palavra por Paulo em todas as suas cartas. Se os irmãos observarem as cartas de Paulo, Paulo sempre menciona esse verbo, chamado, dizendo que Paulo foi chamado por Deus, a igreja foi chamada por Deus, os santos foram chamados por Deus, e Paulo tem um propósito, para que ele possa enfatizar tanto essa palavra e essa frase de que Deus é aquele que chama. Se os irmãos observarem, o versículo 1 diz que Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo. O versículo 2, os membros da igreja foram chamados por Deus para serem santos. No versículo 9, a igreja de Deus foi chamada pelo próprio Deus para a comunhão de seu Filho Jesus, Cristo nosso Senhor. Então, sempre será uma das características de Paulo enfatizar a respeito da doutrina da salvação, soteriologia, o estudo da salvação. Deus vai ao encontro do pecador e não o pecador vai ao encontro de Deus. Isso é uma ênfase que Paulo sempre bate esse bordão em todas as suas cartas. Ou seja, a salvação é uma monergia e não uma sinergia. Não é você que vai a Deus para que Deus te salve. Não é Deus indo a você para que você responda ao sim. Salvação é Deus salvando e ponto. Depois que Deus salvou, você é convencido pelo Espírito e diz: eu quero. Mas por que você quer? Porque você estava morto e aí você passa a estar vivo diante de Deus. Vivo fala, vivo se arrepende, vivo ouve, mas o morto não. Então esse é o sentido do ensino de Paulo. E ele bate nesse bordão para ensinar a respeito do verdadeiro sentido da graça. E por quê? Tem um motivo pelo qual Paulo ele enfatiza essa salvação pela graça.
em Cristo Jesus. O ensino da graça de Deus, essa salvação como monergismo, essa graça do Senhor, Deus é que salva e ponto. Esse ensino, ele não retira a responsabilidade do homem, não é essa a intenção de Paulo. Entretanto, enaltece a graça de Deus, o favor de Deus em salvar o pecador. Se somos salvos pelas nossas obras, logo o homem pode gloriar-se por isso, concorda? Por que você foi salvo? Porque eu me arrependi. Por que você se arrependeu? Porque eu sou sensível ao Espírito Santo. Por que você é sensível ao Espírito Santo? Porque eu sou bom e fulano não é bom, ele não aceitou, mas eu aceitei, logo eu sou bom. Logo é um privilégio para Deus ter-me como um salvo. E é exatamente esse o sentido da doutrina da graça: é tirar o homem do centro e entronizar Cristo no centro. Entronizar Cristo. Você entende que se você enaltecer a graça de Deus, você vai de fato retirar o homem do centro? Se você disser que você é salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, então você senta no trono e você retira Deus do trono. Deus já não é mais o Deus soberano, Deus já não é mais o Deus onipotente. Deus agora, ele sai do trono da onipotência dele, ele sai do trono do poder dele, e ele senta e fica aguardando a sua posição. Então é exatamente isso que a doutrina da graça ela vai enaltecer, sem retirar a responsabilidade do homem. O homem continua sendo responsável pelas suas ações. São duas realidades distintas: a soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus e a responsabilidade do homem. De alguma forma que a palavra de Deus ela não deixa claro para nós, Deus é totalmente soberano e o homem totalmente responsável pelas suas ações. Mas quem salva é Deus. Ficou claro isso? Amém? Diante desse entendimento estabelecido pela palavra de Deus, Paulo ele vai admoestar a igreja na intenção de levar a igreja à união. Por que Paulo inicia com essa introdução do chamado? Porque ele vai mostrar para a igreja que não foi Paulo, não é pelos méritos de Paulo que a igreja estava ali fundada em Corinto, não é pelos méritos de Apolo, que era um pregador eloquente, que a igreja permaneceu ali porque gostava muito de Apolo. Não é pelos méritos de Pedro, de Cefas, que era um grande e famoso apóstolo daquela época, caminhou junto com Cristo, tinha total credibilidade diante de todos os apóstolos e diante de todo Israel e os gentios. Não era por causa de homens, mas era tão somente pela graça de Deus. Quem vos chamou, irmãos? Essa intenção de Paulo, levá-los a essa reflexão. Quem vos chamou? Quem vos salvou? Quem transformou a vida de vocês? Quem retirou os pés de vocês da lama e firmou os pés de vocês na rocha? Quem foi que fez vocês nascerem de novo? Quem foi que fez os mortos ressuscitarem? Quem foi? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Pedro? Não, foi Cristo. Então essa é a doutrina da graça. Por que você é salvo, meu irmão? Você é salvo pela graça de Cristo. Quando eu entendo isso, eu retiro toda a glória de mim. Eu não fui salvo porque eu sou bom, eu não fui salvo porque eu sou mais humilde, eu não fui salvo porque eu sou melhor, eu não fui salvo porque há alguma qualidade em mim. Eu fui salvo porque eu sou um pecador indigno, eu sou um pecador transgressor da lei de Deus, mereço o castigo de Deus, mas pela graça de Cristo eu fui salvo. Se não fosse Cristo, ai de mim, que seria réu e seria sentenciado à morte. O salário do pecado é a morte. Esse é o entendimento que Paulo está introduzindo à igreja de Corinto.
mas o dom gratuito de Deus é a vida. Pela graça vocês são salvos. Então, diante desse entendimento, Paulo vai admoestar os irmãos e levá-los à união, porque havia uma forte divisão na igreja. Observe o versículo 10. Versículo 10 ele diz: irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Olha o apelo de Paulo: não se dividam, estejam unidos, um só corpo, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Estejam unidos. Quem nos salvou foi Cristo, não foi Paulo. E que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Paulo coloca um objetivo. Qual é o objetivo dessa igreja? O objetivo dessa igreja era guardar o conjunto de doutrinas que foi deixado pelo apóstolo Paulo, o conjunto de ensinos que foi deixado por Apolo, o conjunto de ensinos que foi deixado por Cefas, por Pedro. E nessa totalidade a igreja deveria caminhar madura e unida, e não levantar a bandeira de um e de outro. Essa é a intenção de Paulo. O que levou o apóstolo Paulo a escrever aos irmãos de Corinto essa admoestação? Observe o versículo 11: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Não era um simples sentimento de admiração pelo apóstolo Paulo, não era um sentimento de admiração por Apolo ou por Pedro, mas chega a gerar brigas e discussões e separação entre os irmãos. E esse assunto chegou aos ouvidos de Paulo. E o motivo da admoestação, Paulo revela no capítulo do verso 12, dizendo: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. E exatamente aqui, nesse verso, que eu gostaria de propor aos irmãos uma reflexão um pouco mais profunda, um pouco mais trabalhada. Primeiro, quem eram os de Paulo? Paulo era o maior doutrinador da igreja. Foi Paulo o fundador da igreja de Corinto. Ele recebeu diretamente de Jesus Cristo as doutrinas que ele passou para aquela igreja. Ele não tirou as doutrinas da cabeça dele. As doutrinas que Paulo estabelece, as doutrinas que Paulo coloca como alicerce no fundamento que é Jesus Cristo, essas doutrinas foram dadas a ele diretamente por Jesus Cristo. Abra a palavra de Deus, Gálatas capítulo 1, verso 12. Quem abrir aí, achar primeiro, por gentileza, leia em voz alta aí. Gálatas capítulo 1, verso 12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas diante da revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu diante da revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo fala revelação, às vezes a gente tem uma ideia muito deturpada pela nossa contemporaneidade, principalmente no meio dos evangélicos, pentecostais ou carismáticos. Revelação era Jesus Cristo, que ainda não apareceu para Paulo, apareceu para Paulo. Então, Jesus Cristo que estava oculto para mim, ele se revelou para mim. Eu vi Jesus Cristo, eu enxerguei Jesus Cristo, ele falou comigo, porque outrora eu não conhecia Jesus Cristo. Mas esse Cristo que Pedro pregava, esse Cristo que João pregava, esse Cristo que os apóstolos pregavam, ele se revelou para mim. Esse é o sentido de revelação nesse texto que nós lemos aí. Então, ele ensinou a igreja e firmou o alicerce no fundamento que é Jesus Cristo. E o próprio Pedro, ele afirma que essas doutrinas que
que Paulo recebeu de Cristo e ensinou para as igrejas, para os gentios, que essas doutrinas elas eram difíceis de ser compreendidas, que essas doutrinas eram de fato inspiradas e são de fato inspiradas pelo Espírito Santo. Paulo recebeu diretamente de Jesus Cristo, assim como os apóstolos caminharam com Cristo e receberam as informações. Paulo também recebeu, porém, de Cristo ressurreto. Após a morte de Cristo e sua ressurreição, Cristo apareceu para ele e ensinou para Paulo a respeito das doutrinas. Porém, as doutrinas eram doutrinas extremamente difíceis de serem compreendidas naquela época, com a linguagem que Paulo usava, que era uma linguagem em grego que eles entendiam. Paulo estava pregando em grego para os gentios, eles entendiam a língua, eles entendiam a cultura. Então imagine para nós agora voltar mais de 2000 anos atrás em uma cultura que já morreu, em uma língua em grego koiné que já morreu, tão distante da gente. Então só alcançamos o autêntico sentido do texto se nós nos debruçarmos sobre a Escritura e formos extremamente iluminados por Deus para entender esse ensino. E nós não compreendemos o ensino sozinho. Nós voltamos em todos os homens piedosos que passaram pela terra e que deixaram esse legado para a igreja. Então a gente chega lá nos pais da igreja, Tertuliano, Agostinho de Hipona. Nós vamos chegar nos pré-reformadores, Savonarola, John Owen, nos reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, depois dele, Charles Spurgeon, hoje mais na nossa contemporaneidade, Dr. Martin Lloyd Jones, Paul Washer, John MacArthur. Então todos esses homens piedosos ao longo da história, eles preservaram essa interpretação bíblica, histórica, cultural, linguística, social que hoje nós temos. Então não é um homem hoje extraordinário que recebeu algo de Deus, mas é o legado de uma igreja com mais de 2000 anos de história. Então abre a palavra do Senhor aí para confirmar isso que nós estamos dizendo aqui, ó. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16. Eu vou ler aqui o texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16, onde Pedro fala a respeito do apóstolo Paulo. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Vai falar sobre salvação, soteriologia, mesmo assunto que Paulo estava tratando. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Todas as cartas Paulo fala sobre o chamado, Paulo fala sobre a graça. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles, ou seja, para a sua própria condenação. O que Pedro está dizendo? Aquilo que Paulo está ensinando à igreja, às igrejas, é inspirado por Deus. Quando Paulo fala sobre a graça e o chamado, sobre o monergismo, sobre a graça de Deus, não pelas obras, mas sim, de fato, pela graça, pelo favor de Deus, Paulo está falando sobre um assunto extremamente complexo, difícil de se entender. Se Paulo diz que nós somos salvos antes da fundação do mundo, isso pode dar um nó na cabeça dos irmãos. Eles pensam, se todos os salvos já estão salvos antes da fundação do mundo, por que eu vou evangelizar? Qual o sentido de evangelizar? Por que eu vou pregar a palavra de Deus? Mas diante de todos os dilemas da doutrina da salvação, Paulo ele responde todos esses questionamentos. Nós vamos pregar, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos salvos pela graça, mas o meio pelo
pelo qual o Senhor vai despertar os seus eleitos é através da exposição da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o instrumento para despertar os eleitos somos nós, é a igreja. Por isso nós pregamos a palavra de Deus, por isso nós evangelizamos. E os maiores evangelistas de todos os tempos na história da igreja, todos eles entendiam a doutrina da graça dessa mesma forma que nós entendemos e que hoje chamam comumente de calvinismo. Muitos dos irmãos de Corinto, eles haviam recebido e entendido as doutrinas paulinas. Entretanto, muitos haviam desprezado as doutrinas de Paulo, porque eles entendiam que era uma doutrina muito complexa, muito difícil. Então, Paulo era aquele doutrinador, Paulo era aquele homem que deixou o ensino, a instrução de Deus, mas muitas pessoas rejeitavam a instrução do Senhor. Quantos em nossa contemporaneidade estão recebendo a instrução, que é a palavra de Deus, que está aqui ao nosso dispor, porém eles rejeitam a palavra do Senhor? Quantos? A discussão em relação a eu sou de Paulo era porque Paulo era um grande doutrinador. Agora a gente tem que ver o outro lado também. Imagina, nós estudamos a palavra do Senhor, agora a gente tem que fazer uma autoanálise. Nós estudamos a palavra de Deus, porém nós não podemos deixar de lado aquilo que Apolo traz também de benefício. Por exemplo, Paulo deixou as doutrinas. Nós somos uma igreja que nos debruçamos muito sobre as Escrituras, correto? Estudamos a palavra de Deus, voltamos ao legado histórico, aos homens piedosos da palavra de Deus. Não estamos sozinhos, não somos orgulhosos, nós somos humildes ao ponto de falar: eu não sou o dono da razão, e deixa eu olhar para trás, para a história da igreja, para ver se a minha interpretação é uma interpretação histórica, se homens piedosos também interpretaram da mesma forma que eu interpreto. Então isso é a nossa humildade, é o nosso ponto extremamente positivo. Mas se eu ficar tão somente no campo do intelecto e não partir para a prática, então eu também estou errando. Apolo era um pregador fervoroso, era aquele pregador eloquente, era, trazendo para os nossos dias hoje, era aquele pentecostal que saía, falava e tudo mais, e não acontecia. Esse era Apolo, era o homem que tinha o domínio da retórica, o domínio da oratória, e um grupo gostava disso e desprezava o ensino da palavra, e o outro grupo que abraçava a palavra desprezava a oratória. Então o que Paulo está dizendo é: vocês não foram salvos nem por Paulo nem por Apolo, vocês foram salvos por Cristo. Unam-se, aprendam um com o outro, não levantem bandeira de homens alguns, levantem a bandeira de Deus, do Evangelho de Cristo, que salvou a vida de vocês. Não foi Paulo que salvou vocês, não foi Apolo que salvou vocês, foi Cristo que salvou vocês. Então assim, em relação a esse entendimento, nós não estamos negando, quando esse povo fala que é de Paulo, né? Nós não estamos negando o poder de Deus, muito pelo contrário. Deus, ele opera maravilhas gloriosas no nosso meio, opera poderosamente, mas o meio pelo qual ele se revela ao homem é através da palavra. Hoje é o pedestal principal. Se nós vermos, nós já falamos isso, não precisa abrir, mas Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz que antigamente Deus falava através dos profetas de uma forma, hoje Deus fala de outra forma, fala através do Filho, que é o fundamento da igreja, o sustentador. Ou seja, ele fala através da Escritura. Quem Cristo é? Cristo é a palavra. Apocalipse capítulo 19, verso 13. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Então essa é a ênfase que nós damos em relação a ser de Paulo. Mas nós também não podemos cometer o mesmo erro de dizer: eu sou de Paulo, mas eu não creio no poder de Deus para essa vida, eu não creio em milagres, eu não creio nas ações gloriosas de Deus, eu não creio que você precisa ser fervoroso no Espírito, que você precisa orar, que você precisa buscar a Deus. Não, os dois pontos têm muita coisa a acrescentar. Estão entendendo isso? Isso é que é importante a gente entender. Então, primeiro o grupo de Paulo, agora o grupo de Apolo. No livro de Atos, capítulo 18, verso 24, diz que Apolo era um pregador eloquente, poderoso nas Escrituras. Poderoso. Havia em Corinto
filósofos naquela época. A Grécia é o berço da filosofia, nós falamos sobre isso. E um grupo de filósofos, principalmente epicureus e estoicos, eles davam muito valor à retórica. Então isso estava enraizado na cultura do povo de Corinto. Então essa raiz não foi tirada, e o povo ficou com essa tendência de valorizar pregadores eloquentes, grandes oradores. Então, quantos em nossa contemporaneidade também, como o pastor Gerson comentou aqui, quantos não estão atrás de pregadores? Quem é o melhor pregador? É assim, não é? Olha lá no YouTube, quem são os melhores pregadores? Fulano de tal, Beltrano e Ciclano. Esses três aqui eu escuto. E o resto? O resto está começando agora. Despreza. Não, o resto não conhece bem. Eu só vou sair de casa para ir na igreja, eu só vou se for pastor fulano de tal. Se for outro pastor, eu nem vou, nem perco meu tempo. E vão atrás de nomes, de pessoas que têm oratória boa. Então isso acontece nos nossos dias. Seguidores de retórica e não de conteúdo. E a grande maioria dos grandes e eloquentes pregadores hoje, que essa massa, essa multidão vai atrás, normalmente eles não têm conteúdo. Não estou dizendo que era o caso de Apolo, não. Mas normalmente hoje, nos nossos dias, não tem conteúdo. Sempre vão trazendo heresias, apostasias, já apostataram da fé, e trazem algo para poder massagear o ego das pessoas, deturpam as escrituras e não pregam a verdade. Essa é a realidade dos nossos dias. São grandes oradores, porém sem conteúdo. E as pessoas estão sendo influenciadas, e continuam sendo influenciadas pelos históricos e pelos filósofos epicureus daquela época. Hoje continuam aparecendo esses mesmos filósofos, só que se vestiram em uma veste de pastor, e uma veste de liderança, uma veste eclesiástica, e não mais agora como filósofos, como grandes filósofos. Observe o verso 17, o que Paulo diz sobre isso. Ele diz assim: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz. Olha só, olha o que ele está dizendo. Se eu usasse de sabedoria de palavras para persuadir o coração de vocês, o que eu iria fazer? Eu iria anular a cruz de Cristo. O que é a cruz de Cristo? É o símbolo ápice da nossa redenção. Então ele ia anular o símbolo máximo, ou seja, ele não ia ver a transformação de vidas, ia ver a massagear o ego das pessoas e atrair essas pessoas para si. Paulo tinha poder de oratória? Tinha, mas eu acredito que Apolo era mestre nisso. Então, se Apolo usasse tão somente o poder de palavras sábias humanas, ele não estava trazendo pessoas convertidas, e sim uma falsa conversão, uma ilusão. Entenderam? Em muitas outras passagens bíblicas, o apóstolo Paulo ele também diz que não usou de persuasão para poder convencer os irmãos. Ele não usou de persuasão humana, que não é oriunda da fé cristã. Observe a carta de Gálatas, capítulo 5, versos 7 e verso 8. Eu vou ler aqui para os irmãos. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. A própria igreja de Gálatas também passava pela mesma dificuldade que a igreja de Corinto estava passando. A igreja de Corinto levantou Apolo por causa da retórica dos filósofos e continuou com esse sentimento enraizado no seu coração. A igreja lá em Gálatas, lá na Galácia, fez a mesma coisa. Porém, Apolo era um servo de Deus. Eu não sei quem é essa igreja aos Gálatas aqui, ela estava ouvindo. Mas Paulo chega a dizer que essa persuasão estava desviando os irmãos da verdade da Escritura.
esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Se não vem de Cristo que vos chamou, vem de quem? Vem do inimigo da cruz, vem de Satanás, vem do diabo. Observe também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 4. Eu vou ler aqui também para os irmãos, para não ficar muito demorado. Ele diz assim: ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, conhecimento e prática, ortodoxia e ortopraxia. Um casamento que não pode divorciar. A gente sempre fala isso, Paulo sempre fala a mesma coisa. Então essa fala de Paulo é um alerta para nós, para a igreja, quanto aos encantos da retórica. É como se Paulo estivesse dizendo hoje para nós, assim como ele disse para aquela igreja: irmãos, tomem muito cuidado, hein? Quando vocês ouvirem um grande pregador, tomem cuidado, analisem, vejam se aquilo que ele está falando realmente é de fato bíblico. Não sejam convencidos pela retórica, sejam convencidos pelo conteúdo da mensagem. Se um pregador não tiver oratória, tiver a dicção difícil, ou folgado, guijando, não tem problema. É melhor você seguir o gago que fala a verdade do que você seguir o grande orador que está mentindo para você. É isso que ele está dizendo. É melhor seguir o gago e aquele que não tem retórica nenhuma, mas é fiel à palavra de Deus, do que você seguir um grande orador que atrai uma grande multidão, porque essa grande multidão vai caminhando em passos firmes e largos ao inferno. E aquele grupinho pequenininho que está seguindo lá, aquele gaguinho, com toda dificuldade, está lá ouvindo a verdade, sendo liberta através da exposição da palavra de Deus e sendo conduzida à eternidade do Senhor. Entendeu? Amém? Comentário sobre Deus dele? Então vamos lá. Quem eram os de Pedro? Agora, Pedro era o mais famoso dentre os apóstolos, aquele que caminhou com Jesus Cristo, recebendo conselhos, repreensões diante do mundo naquela época. Todo mundo viu Pedro caminhando com Jesus. Todo mundo viu Jesus falando: e vocês? O que vocês pensam de mim? Querem ir embora também, como essa multidão foi embora? Pedro se levanta e diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Todo mundo viu isso. Pedro, não foi você que falou isso, mas foi o Pai que te revelou. Isso que você está falando foi instrução. Isso que você está falando é inspirado por Deus. Então, quando Pedro ele exclama isso, Jesus Cristo fala a respeito de Pedro, caminha junto com Pedro, tem uma história junto com Pedro. Isso trouxe para Pedro uma credencial muito forte diante de todas as pessoas naquela época. A doutrina que Pedro trazia era a doutrina que ele ouviu também de Cristo, era aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo. Para muitos de Corinto, Paulo ele não era um autêntico apóstolo, então eles seguiam a Pedro. Para quem é Paulo? Paulo não andou com Cristo. Eu não vi Paulo andando com Cristo. Eu não vi Cristo falando com Paulo assim como ele falou com Pedro. Paulo não tem a mesma credencial que Pedro tem. Então eles ignoravam a doutrina de Paulo, eles ignoravam a retórica de Apolo e eles ficavam com a credencial de Pedro. Como se Pedro tivesse mais autenticidade em relação ao seu apostolado. A doutrina de Paulo para muitos deveria ser rejeitada, pois era de difícil compreensão. Mas lembre-se aquilo que Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 3, verso 15 a verso 16. Aquilo que Paulo escreveu é difícil, mas é inspirado pelo Espírito. Sigam aquilo que Paulo ensinou. E naquela época, irmãos, um grupo de judeus supostamente convertido ao cristianismo, eles viajavam toda a Ásia, nos lugares onde Paulo havia estabelecido igrejas, e eles iam
naquelas igrejas e traziam uma doutrina diferente daquilo que Paulo estava pregando. Só que como eles eram judeus, eles associavam o judaísmo a Pedro, como se eles tivessem vindo de Jerusalém. Eu venho de Jerusalém, eu venho dos apóstolos, eu venho de Pedro. Então todos eles ouviam e paravam para ouvir, porque Pedro tinha credencial. Não, é Pedro? Não, então é alguma coisa que realmente deve ter a nossa atenção. Só que aqueles judeus, que na verdade eram mais simpatizantes do cristianismo do que convertidos, eles começavam a colocar doutrinas estranhas em relação à igreja. O que eles diziam? Que a igreja precisava circuncidar, e sem a circuncisão não haveria salvação. Ora, se para ser salvo eu preciso circuncidar, eu sou salvo pela graça ou sou salvo pelas obras? Pelas obras. Sem guardar o sábado, a igreja não vai ser salva. Jesus Cristo morreu por vocês, mas se vocês não guardarem o sábado, vocês não vão ser salvos. Se eu guardo o sábado para ser salvo, eu sou salvo pelas obras ou eu sou salvo pela graça? A dieta judaica, se você comer carne de porco, você não é salvo. Se você deixar de comer, então você é salvo. Então eles começaram a introduzir essa doutrina estranha, que é a doutrina, tudo está em volta da soteriologia, tudo está em volta da doutrina da salvação. Então o que eles estavam dizendo? Nós não somos salvos pela graça, nós somos salvos pela obra, pelas obras. Só que eles ensinavam a heresia com a credencial de Pedro. E esse é o grande problema e a grande questão para nós. Às vezes as pessoas querem introduzir na igreja doutrinas estranhas, heréticas, erradas, errôneas, e eles vão introduzir com a credencial de um grande profeta. Não, irmão, mas peraí, foi o profeta fulano de tal que falou, foi o pastor Beltrano que falou isso, foi o reverendo fulano de tal, foi o doutor Beltrano, ele que está falando. Aí, então foi o doutor que está falando? Então eu vou aceitar. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Nós não somos salvos por Paulo, por Apolo ou por Pedro. Não somos salvos por ele. Mesmo, pode dizer assim, mesmo que eu pregue o evangelho diferente daquilo que eu estou pregando agora, mesmo que um anjo do céu venha aqui e pregue o evangelho diferente do que eu estou pregando agora, seja ele anátema, maldito, não vem de Deus, porque o evangelho foi estabelecido naquela época. O verdadeiro e autêntico evangelho foi estabelecido. Então esses judeus, eles tentavam deturpar a palavra de Deus, levando a credencial de Pedro. E quantos também no nosso tempo estão dando créditos a doutrinas estranhas, pois tais doutrinas vieram do pastor fulano de tal, não estudam a santa palavra de Deus, não vivem uma vida de oração, são preguiçosos e por isso preferem crer sem conferir nas escrituras se aquele ensino, se aquela doutrina de fato tem embasamento bíblico. Então eles preferem acreditar naqueles que se dizem os, entre aspas, os ungidos do Senhor, que detêm a revelação de Deus. Atos capítulo 17, verso 10 e verso 11, diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se essas coisas eram de fato assim. Independentemente do expositor, não importa quem seja, pode ser o pastor da igreja que os irmãos estão frequentando, pode ser o professor, doutor, doutorado, divindade, especialista, não importa quem seja, sempre, esse é o conselho de Paulo, sempre abram a palavra do Senhor
recebam essa palavra com toda a avidez, com toda a atenção, e examinem tudo à luz das Escrituras, para ver se está de acordo com a verdade. Irmão, se eles pararam para examinar a exposição de Paulo, que era o maior doutrinador da igreja, quem dirá qualquer outro no nosso tempo? Então esse é o alerta que Paulo está trazendo. Examine as Escrituras e não creia em credenciais. Creia na palavra de Deus, creia nas Escrituras. Já viu pessoas dizendo assim, é um pastor, né, que já faleceu no século XIX, que eu inclusive gosto muito, mas as pessoas dizem assim, quem falou isso foi Charles Spurgeon. Então se foi Charles Spurgeon, então não vou nem conferir. Já viram isso? É assim que eles falam. Não, quem falou isso foi João Calvino. Não, se foi João Calvino, então não, está certo. Quem sou eu para discutir com João Calvino? Não, Paulo está dizendo isso, não importa quem seja o expositor, confio na palavra de Deus. Foi João Calvino, homem igual a mim, piedoso, está tudo certo, homem de Deus, deixou um legado, mas João Calvino não é perfeito. João Calvino erra. Martinho Lutero é homem, erra também. Spurgeon erra também. E Dim erra também. Confia tudo na palavra de Deus, e assim nós seremos uma igreja excelente na presença do Senhor. Esse é o termo bíblico. Amém? Agora o último, para a gente acabar aqui. Quem eram os de Jesus? Esses, de fato, eram os mais complicados, né? O partido que mais se distanciava da verdade. Porém, o partido, com toda certeza, mais convicto de que está na verdade. São aqueles que estão longe da palavra de Deus, porque eles não creem na doutrina de Paulo, eles não creem no fervor da prática do Evangelho de Apolo, eles não creem naquilo que Pedro vivenciou, na autenticidade do apostolado de Pedro e de todos os ensinos. Eles rejeitam tudo, para dizer que eles recebem diretamente de Cristo as verdades bíblicas. Eles negam todo o legado da igreja, negam toda a história da igreja, tiram a credibilidade de qualquer um para dizer que eles são os detentores da revelação. Criam doutrinas que somente eles têm, e não estou dando recado para ninguém aqui não, tá? Isso é história. São vários e vários grupos que se juntam, que formam seitas, que pensam dessa mesma forma. Não existe uma seita só, existem inúmeras. Eles criam doutrinas que só eles têm, interpretam a Bíblia de uma forma que somente eles alcançam, não se misturam com os outros partidos, não me misturo com Paulo, não me misturo com Apolo, não me misturo com Pedro. Eu sou de Cristo, recebo diretamente de Jesus Cristo. São exclusivistas e donos da razão. Tornam-se seitas e caminham passos firmes e largos para a apostasia, abandonando as doutrinas fundamentais da fé cristã. Quantos também, em nossos dias, em nossa contemporaneidade, também não estão assim? Não querem saber de estudar a palavra de Deus, como o pastor Gerson falou. Não querem saber estudar a palavra de Deus, e ainda dizem que estudar a palavra de Deus te distancia do próprio Deus, que teologia foi uma invenção do diabo. Já ouviram isso? Quem fundou a teologia, quem inventou essa história de teologia foi Satanás, foi a serpente. Eu ouvi isso uma vez, dizendo que quem fez isso foi a serpente lá do Éden. Quando começou a argumentar com Eva, aquela argumentação com Eva, aquilo era a teologia sendo implantada já na vida do homem. Olha que coisa terrível. E diz que estudar a palavra de Deus deixa o homem insensível a Deus. Não, você vai ficar insensível, irmão, vai cauterizar sua mente, entendeu? Você vai se distanciar de Deus. Não estuda muito não. Quem estuda muito a palavra de Deus fica doido, fica maluco. E dizem que o crente verdadeiro é aquele que recebe as supostas revelações vindas de Deus, e com isso eles mudam o Evangelho com suas sutis revelações e deturpam o texto bíblico para criar suas próprias doutrinas. Só eles possuem a doutrina. Na carta aos Gálatas,
o apóstolo Paulo ele é muito claro em afirmar que alguém que distorce o evangelho que foi deixado pelos apóstolos, acrescentando ou retirando o entendimento que foi deixado na palavra de Deus, a essência que foi deixada na palavra de Deus, mudando o sentido, que esse seja anátema, ou seja, maldito, ou seja, não vem do bendito. Essa doutrina, essa instrução, essa palavra não vem de Deus, não vem de Cristo. Se não vem de Cristo, é maldito, ou seja, deve ser rejeitado, não aceito pela igreja. Esse é o sentido que Paulo ele coloca. Quantas seitas estão sendo fundadas ao longo da história da igreja por causa dessas características? Abandonam os estudos da palavra de Deus e vão para a experiência sobrenatural. Eu não estou dizendo que não existem experiências sobrenaturais, certo? Existem experiências sobrenaturais. Existe cura, existe cura. Existe poder de Deus, existe poder de Deus. Existe visão, já falamos aqui, existe visão. Existe revelação, existe revelação. Porém, o padrão é o padrão da palavra de Deus, o padrão bíblico. Então, no verso 13, Paulo ele faz uma pergunta para todos os partidos. Partido de Paulo, Apolo, Pedro e esse partido de Cristo. E a pergunta que ele faz é o seguinte: será que Cristo está dividido? Será que Cristo está dividido? Será que estudar a doutrina divide? Será que praticar com fervor a doutrina divide? Será que conhecer o legado histórico da igreja divide? Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela deve unir a igreja e não separar. As doutrinas bíblicas elas unem e não vão segregar de forma nenhuma. Existem fundamentos, irmãos, que são inegociáveis. Não tem acordo. Se a igreja que está do nosso lado ela não tem esse fundamento bíblico em relação, por exemplo, à salvação, então ela se desviou do fundamento. Então, nem a igreja de Deus ela não pode ser considerada, certo? Por exemplo, se a igreja não crê que Jesus Cristo é Deus, crê que Jesus Cristo é um profeta, essa igreja pode ser considerada uma igreja de Deus, conforme a Escritura? Não, não pode. Por quê? Porque ela negou Cristo. Se a igreja não crê na ressurreição de Cristo e crê que Cristo era um ser material como existia naquela época os gnósticos, Paulo combatia dizendo são sinagogas de Satanás aqueles que pensam dessa forma. Então existem doutrinas que são inegociáveis, nós não podemos abrir mão porque a palavra de Deus nos ensina assim. Mas também existem assuntos periféricos que há uma divergência de entendimento. Mas esses assuntos periféricos não podem de forma alguma nos separar, nos dividir. E sim são entendimentos periféricos, mas como o fundamento da fé é o mesmo, nós devemos nos unir. Por exemplo, nós somos batistas. Nós cremos no batismo quando a pessoa se arrepende, através da exposição da palavra de Deus, aquela pessoa se arrepende e ela vai professar a sua fé descendo as águas, por imersão. Então esse é o batismo que nós entendemos que é o batismo bíblico e orientado pelo Senhor Jesus Cristo, certo? Nós cremos no batismo? Cremos. O batismo é uma doutrina fundamental para a fé cristã? Uma doutrina fundamental para a fé cristã, foi uma orientação de Cristo. Porém, a forma como ele é feita é algo que é periférico. Os nossos irmãos, por exemplo, presbiterianos, não entendem a palavra de Deus dessa forma como nós batistas entendemos. Os presbiterianos entendem que o batismo é a substituição da circuncisão. E assim como o povo judeu circuncidava os seus filhos, quando eles estavam lá 8 dias de nascido, os irmãos presbiterianos batizam os seus filhos como símbolo da nova aliança. Assim como os filhos eles eram inseridos no povo da aliança de Deus através da circuncisão, eles entendem que os filhos de crentes da igreja devem ser batizados para serem aceitos no povo da aliança, certo? E a criança é batizada por aspersão e os pais são responsáveis pela educação dessa criança. Então essa interpretação para nós
é uma interpretação equivocada nesse respeito. Porém, o batismo, pelo credo batismo, que é o nosso batismo, batismo porque você crê e confessa Jesus Cristo, ou o pedobatismo, que é o batismo infantil, não separam a igreja batista da igreja presbiteriana, porque é um assunto periférico. Nós estamos unidos no mesmo corpo, na mesma fé, os fundamentos da fé são os mesmos. A confissão de fé dos batistas é a confissão de fé de Londres, de 1689. Os presbiterianos têm a confissão de fé de Westminster, que é de 1647, muito próximo. Se você vê a confissão de fé batista e a confissão de fé de Westminster, são muito parecidos, os fundamentos são exatamente as mesmas palavras, que está em um, está no outro. O que difere é essa periferia. Então nós somos irmãos, somos unidos, presbiterianos vêm aqui, pregam a palavra de Deus, batistas vão lá também e pregam a palavra de Deus. Então isso é uma igreja madura, que não divide, e sim se une. Ela não olha para os assuntos periféricos que trazem, às vezes, para muitos divisão, mas elas olham para o centro, que é a doutrina fundamental da fé cristã. Amém? Então, para encerrar aqui, gostaria só de ler o Salmo 133, verso 1, que diz assim: ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. Isso é importante para nós. Nós não somos os melhores. Nós cremos a doutrina de Paulo, mas nós não somos os melhores. Aqueles que estão mais alinhados com Apolo não são os melhores, nem com Pedro e nem com esses de Cristo aí, que também falam que recebem revelação direta. Nós não somos os melhores, não somos os piores. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, precisamos viver em união e ajudar naquilo que nós somos mais maduros, aqueles nossos irmãos que são imaturos. E com certeza eles também têm algo para nos ensinar. Tá bom?